aos irmãos aqui presentes mais uma vez, aos irmãos aqui na gravação pelo YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Estamos reunidos como igreja. Nós não estamos na igreja, somos a igreja. Estamos aqui reunidos em Lauro de Freitas. Se você quiser fazer uma visita, Rua Santa Cecília, ao lado da DL Material de Construção, tá bom? Avenida conhecida como a Rua do Fazendão, próximo à entrada do Centro de Treinamento do Bahia Futebol Clube. Todos os dias às 19 horas nós temos uma mensagem aqui pelo canal, tá? Às vezes eu coloco até mais de uma mensagem por dia, mas todos os dias às 19 horas. Esse é o nosso canal oficial aí no YouTube, Elcio Jesus /MGV. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Olha lá, queridos, esse é o tema que nós vamos desfrutar aqui. É um tema simples, de fácil compreensão, mas que traz um entendimento perfeito e uma maturidade no nosso coração e na nossa mente. Fome vem de Deus, a gula dos homens. Como assim, irmão Elcio? A fome vem de Deus, a gula vem dos homens? Bom, como diz assim o povo do sistema religioso, se eu não falasse mais nada, apenas isso aqui, a igreja não ia entender nada, porque eu não falei nada ainda, então vamos ter que falar alguma coisa, né? Mas são os jargões. Fome vem de Deus, a gula vem dos homens. Olha lá, Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz assim: havia o quê? Fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Interessante que Deus chamou o patriarca Abrão, né? Depois se torna Abraão, né? E do nada, parece que por um acaso veio uma fome sobre a terra, justamente onde Abrão estava. Coisa estranha, né, irmão? Abraão foi chamado de Deus, irmão Elcio. Eu não aceito isso. Eu sou escolhido de Deus, eu sou crente. Eu não aceito eu passar por essa situação. Como assim, meu Deus? Até parece que o Senhor não me ama. O Senhor me chamou. Eu sou evangélico, viu? Eu não sou do mundo, não. Até parece que é de Marte. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Aí justamente onde eu estou, o Senhor manda uma fome. Não é isso que muitos religiosos pensam? Porque pensa que pelo fato de aceitar Jesus, entre aspas, e fazer parte de uma denominação, pensa que não pode ter uma dor de cabeça ou uma dor de dente. E é aí que os lobos trabalham, e trabalha forte. Você que está vivendo assim, desempregado, você que não tem uma casa, você que não tem um carro, coloque tudo aqui no altar, que Deus vai trazer para a sua vida, que Deus... Aí o camarada está ali, ele começa a se empolgar. É verdade, rapaz, eu estou gastando tudo, eu não tenho uma casa própria, eu estou com 38 anos, não casei ainda, eu vou para a igreja, eu vou sacrificar a minha vida no altar, porque o pastor, ele disse que Deus vai mudar o meu cativeiro. Aí ele vem para a igreja, ele aceita Jesus, e as coisas continuam da mesma forma, porque se ele não mudar, as coisas não irão mudar para ele. Mas a senha não é em nome de Jesus de Nazaré, não, esqueça. Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada mágica que você esfrega e faz 3 pedidos, não. Mas eu pensei que ia ser assim. Será que Abrão pensou? Deus disse: Abrão, saia da tua terra. Rapaz, o camarada estava na terra dele, findado, fundamentado, estabilizado, estatizado. Não é que não. Ele estava na terra dele. Deus tirou ele da zona de conforto. Sai da tua terra. E mais, não apenas da tua terra, sai do meio da tua parentela. Tem parente que não se dá muito bem, mas tem parente que se dá bem. Eu imagino que seja o caso de Abrão. Se dava bem com a família dele, e se dava bem mesmo.
Estava lá com o papai Terá, estava lá com os sobrinhos, né? Tanto se dava bem com os parentes, que ele arrastou quem? Ló, seu sobrinho. Então se ele levou o sobrinho, é que ele se dava bem com os parentes. E Deus, sabendo disso, Deus já queria mexer na estrutura dele. Deus já queria tocar na zona de conforto dele. Deus já queria tentar ele. Como assim, irmão? Tu quer dizer que Deus é tentador? E não foi tentador a proposta de Deus? Abrão, sai da tua terra. Está repreendida essa voz aí, não foi do Espírito não. Isso é o Satanás mandando eu sair da minha terra. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Sai da casa de teu pai. Como assim, Senhor? Da terra, do meio da parentela, da casa de papai, onde eu como e bebo e durmo e não dou um prego no sabão? Deus disse, sai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem ele sabia para onde ia. Mas João capítulo 3, versículo 8, diz que os que são nascidos do Espírito é como o vento. Sopra, ouve sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quem é nascido de Deus, quem anda por fé, não anda por vista. E Abraão foi patriarca da fé, não tinha que andar por vista. Cadê a terra? Eu vou sair daqui, mas o Senhor vai me colocar onde? Eu vou sair daqui, mas o Senhor vai me empregar onde? Eu vou sair daqui, mas eu vou morar onde? Em 2006 eu pensava desta forma, lá no interior da Bahia. Eu vou para Salvador, mas eu só passo 40 dias. 2006, nós estamos em 2022. Viu o plano do homem e o plano de Deus? Então Abraão foi chamado por Deus, saiu, obedeceu. E quando Abraão achou que estava tudo muito bem, obrigado, Deus mandou uma fome na terra. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deus disse, vai para o Egito. Agora, engraçado que parece até contraditório. A religião diz assim, cuidado com o Egito, não volte para o Egito. Calma, irmão. Todo texto tem um contexto. Quando Herodes estava perseguindo a mulher que estava para dar luz, o anjo mandou ir para onde? Para a terra do Egito. Viu? Viu que nem todo o Egito é para te corromper? Mas Deus biblicamente usa a figura do Egito para sustentar? Viu que nem todo o Egito, se é que eu posso espiritualizar como eles fazem, que todo lugar corrupto não é para você se corromper, mas é para você fazer a diferença? José foi preso para o Egito, e lá ele glorificou a Deus, no Egito. Abraão desceu para o Egito, para ser sustentado no Egito. Houve fome naquela terra, e Abraão foi para o Egito. A fome veio da parte de Deus, porque Deus tinha um propósito na fome que Ele enviou sobre a terra. É na necessidade que descobre do que é que você é feito. Ah, eu tenho fé. Tem? Quando a geladeira está cheia? Quando tem uma gorjeta lá na conta bancária? Eu tenho fé, irmão. Tem? Quando está tudo muito bem, obrigado? Eu quero ver tu ter fé como Jó, que estava lá todo podre, que a companheira era um caco de telha para coçar as pálpebras. Ele dizia assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu está desviada, mulher. Eu não, tu é crente. Tu fala como uma louca. Receba o bem de Deus e não o mal. Receba a bonança, a fartura de Deus e não a fome. Porque a fome vinha de Deus para treinar o escolhido de Deus.
Abraão saiu da zona de conforto para enfrentar a fome, para de fato ele ser colocado como patriarca da fé dos hebreus. Proposta para vir para a igreja, aceitar Jesus para mudar de vida é fácil. Quem é que não vem? Campanha dos encalhados. Você que está solteiro, você vai casar em nome de Jesus. Você que está desempregado, traga a carteira aqui que eu vou orar. Convite não é esse não, pai. Convite de viver Cristo, viver Deus é outra coisa. Tem nada a ver com propostas, promessas. Gênesis 41, 54, outro exemplo. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as... Observe que lá havia fome na terra, singular. Só Abraão e os seus foram afetados. Aqui, houve fome em todas as terras. Outro nível. Isso é interessante você aprender, entender, que quando a Bíblia fala de mundo, ou fala de terra, fim de tempo, fim do mundo, tem essas colocações locais, e não universais. Porque tem gente que pensa que quando a Bíblia fala de mundo, ou terra, está falando do cosmo de um modo geral, e estava falando de localidades específicas. Isso é interessante. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Em todas as outras terras havia fome, mas na terra do Egito havia pão. Assim como aconteceu com Abrão, agora aconteceu com José, que foi um dos filhos de Jacó, que foi vendido para o Egito, e lá no Egito tinha pão, mas as outras terras estavam famintas. E quem mandou a fome? Deus. Você está de brincadeira, né, irmão Elson? Deus mandou a fome? Mateus capítulo 4, entra na revelação do Evangelho. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? O Espírito. Então quem mandou a fome para Jesus? Deus. O Espírito mandou ele para o deserto. E ele teve que ir lá? Fome. O próprio Deus enviou fome para Jesus. Ou Jesus para o lugar da fome. Mas é claro que Jesus ali, irmão Elson, Jesus não transformava pedra em pão? Sim. Então Jesus ali também podia transformar pedra em pão. Afinal de contas, foi justamente essa a tentação. Transforma essa pedra em pão. Só que ele foi para ser provado. E aprovado. Então mesmo ele tendo o poder de se alimentar, ele não se utilizou do poder, porque ele tinha que ser provado. Então toda a terra estava com fome, mas no Egito havia pão. Agora interessante, que só no Egito tinha pão e o resto estava tudo com fome. Mas tem um detalhe, tinha uma provisão de Deus lá no Egito, chamado José. Às vezes você está passando fome, tá? Vamos aqui ampliar o entendimento. Fome em diversos aspectos, necessidade, por assim dizer. Mas Deus já preparou alguém para prover aquela carência. Uma necessidade emocional, conjugal ou financeira. Em todos os aspectos, Deus já providenciou o escape. E José estava lá. Só no Egito tinha pão, o resto estava tudo com fome. Mas lembra que anteriormente os irmãos de José colocaram ele no poço e venderam ele para o Egito, ou para os amalequitas, e ele foi para o Egito. Então dentro da fome das terras tinha um propósito de Deus para José. Porque Deus não deixou a fome só na terra onde Abrão naquela vez passou, e Deus agora enviou a fome em todas as terras? Porque nesse contexto
os de Jacó, os irmãos de José, tinham que correr para onde estava José. Então, se em outra terra tivesse mantimento, eles poderiam ir para outro lugar, mas Deus afunilou a coisa, tem que ir todo mundo para o Egito. Mas por que lá na Mesopotâmia não tem pão? Não tem não. Mas na Síria não tem não. Mas na Babilônia deve ter pão, lá em Nabucodonosor não tem não. Vai lá nos Medos, nos Pérsias, talvez ele tenha alimento, não tem. Eu mandei fome em tudo quanto é lugar, só no Egito tem pão. Porque é lá no Egito que eu vou tratar vocês com José. É lá no Egito que eu vou sustentar vocês. E o resumo da ópera, vocês já sabem, que Jacó entrou no Egito pela porta da frente com 70 almas, toda a família. 430 anos de escravidão, saiu fugido do Egito, 2.710.000 judeus, uma nação. Mas teve que entrar, com Jacó e sua família, sua casa, 70 almas. Mas por que entrou? Porque só tinha pão no Egito, e todo mundo tinha que correr para lá. O que nós entendemos com isso, abençoado, é que Deus nos faz ser dependentes exclusivamente dEle. Para quando tudo afunilar, você vê que só Ele é a solução, só a sua graça. Porque ninguém vai resolver, não tem terra, não tem homem, não tem papai, não tem mamãe, só Deus. Só Ele. Só Ele. Você pode até julgar, mas parece o Egito, mas Deus quer. Mas eu não queria que me sustentasse, mas Deus quer. Me vê a memória alguém aqui. Não quero nada, mas Deus quer que a gente ajude e a gente vai ter que ajudar e continua ajudando. Eu não quero nada seu, não quero nada da sua esposa, mas Deus quer que a gente continue ajudando. Mas eu nem acredito no seu Deus, problema seu. Você tem que entender que você depende do outro. Ah, não, porque eu não dependo. Depende sim. Nós precisamos um dos outros, sim. Ah, precisa sim. Eu construí tudo isso com a força do meu braço. Vai para o pasto comer capim, porque tu vai depender até do capim para dar glória a Deus. Só no Egito havia pão. 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Observe que só no Egito tinha pão, mas toda a terra sentia fome. Então o povo já começou a ter escassez de alimento. Faraó não era bobo nem nada, começou a racionar o alimento. Ó, você que está fazendo aí, eu falo você lá em casa, vai fazer cuscuz, pergunta que todo mundo vai comer para não jogar no mato, não jogar fora. Não, vamos cozinhar em uma panela de aipim. Quem comeu, comeu, quem não comeu, joga fora. Rapaz, cuidado, aprenda com Jesus. Jesus multiplicou pão, deu a todo mundo, depois pegou os cestos e disse, enche tudo aí, guarda para outro dia. O negócio é esse desperdício, rapaz. Você sabe do dia de amanhã? Ao invés de desperdiçar, jogar fora, tem gente na tua porta, se você olhar para o lado, tem gente morrendo de fome do lado. Então o faraó começou a se preocupar, o povo disse, rapaz, a terra toda está com fome, vamos clamar aí a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Olha a provisão de Deus aí. Olha porque Deus mandou fome na terra toda. Porque todo mundo, até Faraó, tinha que depender de José. Porque os humilhados serão exaltados. Até Faraó. O maior império antigo tinha que depender de um hebreu que era escravo lá no Egito. Escravo de luxo, mas era um escravo. Vai a José. Os egípcios, está tudo com fome. Vai a José, mas é você que é o rei. Procura José, eu já coloquei ele aí para administrar o negócio, porque eu não entendo nada disso aí.
Porque Deus já tinha providenciado José para administrar o pão. Vai a José, o que ele mandar, o que ele disser, fazei. Lembro de Maria na festa de Caná da Galileia. Senhor, o vinho acabou. E o que é que eu tenho a ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí Maria corre, chega para os servos. Tudo que ele mandar, fazei. Porque quem sabe fazer é ele. Quem sabe operar é ele. Quem sabe como tem que ser feito é ele. Quem sabe fazer, nesse caso, era José. Então não adianta deixar para outro fazer o que você tem que fazer. Não adianta terceirizar a responsabilidade quando é você que tem que fazer. Não adianta dizer foi a mulher que tu me deste, porque foi você que comeu, foi você que errou. Assuma. O que ele disser, fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Pronto. Só havia pão no Egito. O resto estava tudo faminto. Mas aí a coisa começou a estreitar, né, irmão? Começou a estreitar e aí até o Egito passou a ter dificuldade. Só que lá tinha um administrador. Ele falou, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender, né, para os da casa. E aí ele começou a vender para os egípcios, porque só eles tinham. Agora já pensou se ele não tivesse vendido, tivesse aberto os celeiros? O que é que ia acontecer? Desperdício, irmão. Todo mundo com fome. Quero pão. Acabou. Todo mundo ia morrer de fome. Ele disse, já sei, eu vou vender, porque eu vendendo você vai valorizar, porque o que é pago você valoriza. O que é de graça, muitas vezes as pessoas desprezam. Assim é o evangelho da graça. O que é pago no sistema, as pessoas valorizam. O evangelho da graça, as pessoas muitas vezes não valorizam, porque é a graça. É de graça. Não, Jesus já pagou o preço mesmo. Eu sou livre mesmo. O que é que tem? Ele já fez. Aí não valoriza o feito dele. Aí José disse, eu vou vender para vocês valorizar. Porque de graça vocês não valorizam, desprezam. Por isso que Jesus disse, não dê a pérola aos, e nem as coisas santas aos cães, porque eles desprezam. Tem gente que despreza a palavra da graça de Deus. Recebeu com alegria. Glória a Deus, eu não preciso dar dízimo. Glória a Deus, eu não preciso buscar Deus no monte, porque eu sei que Ele habita em mim. Glória a Deus que Deus não habita nesse templo, que Ele habita em mim, que sou o templo. Glória a Deus, aleluia. Aí de repente a pessoa está lá. Sabe de onde, meu brother? Vivendo numa... Mas tu não estava na graça, todo feliz, todo alegre, dando glória a Deus. Agora está aí bebendo, se drogando. Mamãe, Jesus me libertou. Libertou de quem, rapaz? Mas eu sou livre. Você sabe, né? Não sei nada. Tu que está dizendo. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Porque a fome prevaleceu na terra do Egito, então José estava ali vendendo já o pão. Gênesis 41, 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então aqui já era toda a terra conhecida, todas as terras aqui estavam com fome. Então aquilo que o Egito ainda tinha, eles iam lá buscar. E com isso o Egito se enriqueceu, né, irmão? Começou a vender o produto exclusivo, ninguém tinha, só o Egito tinha cevadas, só o Egito tinha o arroz, só o Egito tinha o trigo. Então o Egito começou a virar uma potência. Foi nesse período aí que Faraó logo disse, sabe de um, eu vou fazer um investimento, vamos construir aí as pirâmides. O Egito está próspero.
Começou a investir, né? Toda a terra ia comprar lá na mão dos egípcios. E José estava lá administrando. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E nessa negociata de José, nessa administração de José, nós sabemos que foi justamente aí que o pai de José e a família de José entrou, e José acolheu, perdoou seus irmãos, e eles ficaram lá, residindo no Egito, amém? Mas tudo isso com o propósito de Deus. Deus mandou fome, a fome veio de Deus, quer ver? Deuteronômio, Alabassúria. Língua estranha, irmão. Gia. Olha lá, capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. Quem estava humilhando? É porque o diabo está te humilhando, mas Deus vai te dar vitória. Quem estava humilhando foi o próprio Deus, irmão. Para te humilhar, para te provar ou atentar, o que você quiser falar. Deus estava tentando o seu povo para provar, para saber o que estava no teu coração, na tua mente, se guardarias ou não os seus mandamentos. Qual foi a tática que Deus usou? Apertou a situação. Vou mandar fome para esse povo, para ver se esse povo é crente mesmo. Viu aí? Fome vem de Deus, irmão, em diversos aspectos. Mas não é para te destruir. Não é para te destruir. E detalhe, obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor vem, ou tudo que o Senhor manda, é para o meu bem. Não é isso? Não foi isso que Paulo disse? Eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei ter fartura, mas também sei a padecer necessidade. Em todas as coisas eu já estou instruído, capacitado por Deus, já estou treinado, habilitado por Ele, e é por isso que Ele declarou, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é necessário sim o agir de Deus, embora muitas vezes eu não aceite, eu não concorde, mas é o agir de Deus. É só você descansar e seguir em frente. Então Deus mandou fome para humilhar. Olha lá, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Elcio, isso aqui é para mim? Isso aqui é para você? O texto é para mim e para você? Não, mas nós somos seres humanos sujeitos a passar por isso, e eu já passei por isso. E como eu já passei por isso? Ter fome. Porque Deus queria revelar o que estava no meu coração, na minha mente. Se havia vaidade, só sou de Deus, só sirvo, só obedeço, se tudo flui bem. Se não flui bem, eu... não é assim não, papai. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecia. Rapaz, tu vai comer, a gente já comeu coisa na vida, e vamos comer coisa que a gente nem conhece. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não
Só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede ou que sai da boca do Senhor viverá o homem. E Jesus conhecia isso aqui. Jesus conhecia isso aqui. E lá no deserto Jesus disse: está escrito. Ele repete: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus enviou fome para aquele povo no deserto, assim como ele enviou para Jesus de Nazaré no deserto, porque Jesus poderia transformar a pedra em comida, mas ele foi ali para ser provado na sua humanidade. Então foi Deus que deixou o povo ter fome. Então a fome vem de Deus, mas a gula não, tá? Essa parte a gente vai chegar lá, já, é rapidinho. Amós capítulo 8, versículo 11, olha aí: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre mas não é aquela fome no tempo de Abraão, não é mais aquela fome no tempo de José, não é mais a fome no tempo do povo no deserto. Agora é um outro tipo de fome, porque fome vem de Deus, seja ela qual for. Fome vem de Deus, seja ela qual for. O camarada está desempregado, Senhor, abre a porta de emprego. Ele está desempregado, o que abrir, ele vai. Abriu qualquer coisa, está desempregado, não tem nada. Chamou para fazer ali uma diária, ele vai, porque ele estava com fome. Agora ele começa: não é porque eu não vou fazer isso, porque aquilo ali é pesado para mim, porque... Aí começa a escolher, porque não está com fome. Eu falo para minha filha: come isso aqui. Não, meu pai, eu não gosto disso aí. Eu falo: então você não está com fome, porque se você estivesse com fome, você iria comer. Não, mas é porque eu não gosto. Você está dizendo que não gosta porque você tem outra alternativa, e você está de olho na alternativa, e quando você bate o olho na alternativa, faz como Eva, olhou e viu que era bom. Mas se tivesse só aquilo, comia só aquilo. Hein? Porque quando eu comia meu café com farinha, quando eu passei fome, eu não desejava o biscoito ou o pão. Então aquilo era bom. O leite com farinha, hein? Aquele leite que você tira da teta da vaca na hora, nem coa. Toma com carrapato e tudo. Ô, glória! Brincadeira, coa, tá, irmão? Coa, mas é quentinho. Coa, mas é quentinho. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe por que você está aqui nessa manhã e vocês aqui? Porque Deus enviou uma fome no coração de vocês para ouvir a palavra de Deus. Deus enviou fome no coração de vocês, porque onde nós estávamos, o alimento não saciava a nossa fome. Todo domingo, toda segunda, toda quarta, todo dia, você estava lá com fome. Jejum de Daniel, campanha da mulher do fluxo de sangue, a pedra que derrubou Golias, a figueira brava de Zaqueu, o cego que estava no caminho de Jericó. Campanha forte, hein? Campanha forte. E aí você fica, o anjo que estava movendo as águas e você ia mergulhar, que o pastor disse, para você levantar curado. As águas de Naamã, você vai dar 7 mergulhos. Você estava morrendo, rasgando de fome. E era domingo, e era segunda, e era terça, e era quarta, e nada matava a sua fome. Não era assim? É assim, minha irmã? Aí um dia você encontrou o banquete da graça de Deus. Um dia você encontrou o pão da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus mandou fome lá no sistema, para você ficar desesperado. Rapaz, que negócio é esse? Esse pastor só fala de dízimo, só fala de campanha, só fala de sacrifício. Eu estou com fome aqui, querendo ouvir a palavra. Eu quero saber aqui, rapaz, sobre a minha vida espiritual. Eu quero saber aqui o que é que Deus quer para a minha vida. Mas não tem aqui. Eu estou pagando aqui nesse restaurante, mas não tem uma comida boa.
Eu fiz 6 dias, o pastor disse: se não fizer 7, perdeu a benção. E o camarada morrendo de fome lá naquele lugar. Eu estava assim, irmão. Pregava e suava e tal, e aquela coisa. Quando eu chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro, vinha a fome. Senhor, aquilo que eu preguei, Senhor, o pastor falou que estava certo, mas... Aí ficava aquele buraco na minha alma. E o espírito ali: não, meu filho. Mas, Senhor, o pastor mandou fazer a campanha do milho, da espiga de milho. Está na Bíblia. E não, meu filho. O povo tudo com fome. O povo não sacia a sede no sistema. Por isso que fica. Vai num canto, vai em outro, vai na religião, vai em outra. Porque acha que Deus está nisso, quando Deus sempre esteve em você, querendo saciar a tua fome. Mas para isso, Ele tem que mandar uma fome para prover ou gerar em você um desejo de se alimentar. Por isso que Jesus disse que quem vem a Ele jamais terá fome, porque Ele causa fome para as pessoas ir a quem tem não, a quem é o pão. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Já era uma profecia. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. João lá na ilha de Pátimo. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então quem mandou? Pranto, morte, fome, Deus mandou, porque Deus estava julgando o seu povo. E o que é julgar? Provando que estava no coração. Deuteronômio, agora acertei, 28, 48. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. Ih, estreitou, hein, pai? Com fome, com sede, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Sentença de Deus sobre o seu povo que estava em desobediência, porque achava que só de pão vivia o homem. Vai todo mundo para a Babilônia, com jugo, sem roupa, sem água. Todo mundo vai lá para ser dominado pelos inimigos, porque o próprio Senhor enviou. Porque Ele estava tratando com o seu povo. Foi necessário Ele colocar um jugo no pescoço do seu próprio povo, para depois ensinar o seu povo o prazer que é ser livre. Mateus capítulo 11, versículo 28. Disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas, porque o meu fardo é, e o meu jugo é. Viu aí? Ele teve que colocar o seu povo debaixo de um jugo pesado de ferro. Um jugo de ferro, o jugo de madeira que coloca no pescoço do boi já é pesado, imagina de ferro. Aí ele colocou o seu povo debaixo de um jugo de ferro. Ferro aqui é uma força de expressão, que o povo não estava literalmente com ferro aqui, estava com jugo, mas não com ferro. Mas estava dizendo sobre a mão forte do inimigo, o assolador que Deus levantou para assolar o seu povo. Os inimigos, os homens, tá? Não tem nada de demônio, nada de espiritualizar, nada aqui. Os reis pagãos, os perversos, os principados, os dominadores da época.
Então, Deus colocou o seu povo debaixo do próprio jugo de fome, de nudez, de sede, de falta de tudo. Porque o povo sentiu falta de tudo, inclusive do templo que adorava a Deus, que Nabucodonosor incendiou lá em 586 a.C. Porque o povo só aprende a valorizar quando está em falta. Só aprende a valorizar quando tem falta. Não é, irmão? Fala, mas quando faltou, rapaz. Mas é assim. É na falta que a gente vê que realmente faz falta. Desculpa aí a redundância. Olha aí, Provérbios capítulo, aí ó, Provérbios 27, 7. Deixa eu tomar uma água que fez falta. A alma farta, não é falta, tá? A alma farta, que é uma alma farta, é uma vida cheia, né? Em abundância. A alma farta, cheia, tem tudo. Tem tudo. É o que eu converso com minha esposa e às vezes a gente fala sobre isso. Não é porque a gente passou dificuldade que a gente vai querer que os nossos filhos passem dificuldade. Mas a gente tem que limitar algumas coisas para as pessoas aprenderem a valorizar. Porque quem tem tudo, às vezes, não valoriza. Porque está farto, tem tudo. Vou dar mais um exemplo da minha filha. Vou usar aqui, a minha casa. Pai, me dá um Danone. Tomou. Tem mais? Tem, me dá outro. Calma. Não, pai, mas eu quero tomar outro. Falei, você tomou um agora, vai esperar. Daqui a 3 horas eu lhe dou outro. Já deu 3 horas? Não. Eu queria dar? Queria. Tinha para dar? Tinha. Mas eu, segurei. Porque a alma farta não valoriza. Mas a que passa privacidade, come meio-dia e guarda para comer à noite. A alma farta não valoriza. Faz, come, joga fora. Mas a que já passou dificuldade, olha para o próximo e compartilha o pão. Dá valor. A alma farta pisa o favo de mel. Quem já sabe o que é o favo de mel aqui? Sabe o que é favo de mel, né? Na roça lá você encontra lá aquele favo de mel, né? Você tange lá as abelhas, quem tem coragem. E é mel para tudo lá, né? Você pega aquele favo assim e come com aquela cera ainda, hein? Na terra da minha esposa que tem, tucano. E aí você come o favo de mel, mais gostoso que o mel puro, né? Com farinha então, hein? Mas a alma farta, ela pisa o favo de mel, despreza. Aqui você vai pagar no mínimo 50 conto num litro de mel de abelha verdadeira, né? Lá é 3 por 10. 10 não, mas acho que é 3 por 50. É barato, então quem tem demais despreza. Tem muito, irmão. Para que eu vou valorizar se eu tenho uma fonte aqui? Então se eu tenho uma fonte eu vou desprezar mesmo. E é por isso que o sistema religioso despreza, porque ele tem a fonte, a igreja. O pastor agora foi uma BMW, irmão. O pastor, eu tenho uma fonte, irmão. Aqui nada, o pastor agora comprou um jatinho de 40 milhões de reais. Claro, mas ele tem a fonte, irmão. Então ele despreza. Ele tem a fonte. A fonte é a igreja, a fonte banca. Mas quando ele não tem a fonte, ele valoriza. É por isso que a gente tem que valorizar isso aqui. Para um dia, quando Deus nos colocar na fonte, a gente saber valorizar quem precisa também. Saber olhar para o outro e não desprezar porque tem fonte. Como eu estava muito feliz um tempo que a gente tinha uma fonte aqui. Quando o irmão... Claro, não vou expor, né, mano? Estou precisando de um apoio. Pai, agora. Manda seu Pix aí. Irmão, o gás faltou. Meu irmão, por que não me falou mais cedo? Bora. Irmão, não queria falar não. Meu irmão, fale, rapaz. Atravessava aqui, para Cajazeira levar. Não, irmão, mas não, rapaz, você não está precisando? Eu te conheço, você é sincero, é verdadeiro. Por quê? Porque a gente estava dentro de uma condição que podia fazer. Mas o sistema religioso não. A fonte, o favo de mel está aí, ele faz o que ele quer e pensa só nele. Por isso que Jesus multiplicava o pão,
mas não abusava da fonte. Ajunta tudo que amanhã vai ter gente com fome e esse povo vai querer comer de novo e eu não vou ficar todo dia multiplicando pão. Amém? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta que tem necessidade, toda amarga é o quê? Doce. Hein? Já viu aquele dia que você acordou? Eu vou falar por mim também. Eu vou me colocar como exemplo, quando sou bobo. Você acordou, fez aquele café, né? E aí você foi no pote de açúcar. Aleluia. Eita, mas você estava ali, na sua mente já estava assim, ó. Tomou um café com um beiju de coco. Tá lá o beiju e o café. Você fez o café. E aí quando você correu para a lata de açúcar, tava lá aquele restinho. Formiga, irmão. Aí você lembrou até da sua avó. Formiga é bom pro zóio. Come que é bom pra visão. Você com formiga e tudo jogou, mexeu. Ainda estava amargo ainda, mas você tomou. Oxe, glória a Deus, café doce. Não estava doce não, estava amargo. Mas a necessidade fez você valorizar o pão. Eu só quero um pão com manteiga. Mas quando a fome bate, meu irmão, ele vai seco ou com água. Né, irmão? Por isso que eu lembrava da minha mãezinha. Ela via aquela sopona carregada de carne. E ela olhava assim: eu posso colocar um pouquinho de farinha? Eu falei: a senhora é livre, coloca farinha, coloca feijão dentro. A sopa é sua. Seja feliz. Mas a alma faminta, toda amarga é doce, sabe valorizar as coisas, sabe valorizar o emprego. Está ganhando pouco, mas é aquilo ali que está sustentando. E hoje tem aula de José do Egito, administração. Jesus disse: o homem não pode chegar e dizer: eu vou construir essa casa e tal, e vai, e coloca bloco. De repente, no meio da obra, acabou tudo. E Jesus disse: por que não fez a conta antes, para ver que o que tu tinha no banco ia dar para terminar? Aí começou a obra, não terminou, aí o povo passou, olha, começou a construir, está lá. Porque não teve dinheiro para acabar, porque queria construir muito grande. Construía pequeno, mas terminava. Amém? Quem é que vai para a guerra e não soma-se com 10 mil soldados, vai vencer quem vem com 20? Aí vai de qualquer jeito, chega lá, apanha. Ah, Jesus, eu fui pela fé. Não, tu foi pela fé não. Foi pela fé. Aí é por isso que por causa pela fé, as pessoas misturam tudo, né? Ah, irmão, então é porque você não tem fé, aí você não está... A fé é racional, irmão. Tem negócio de agir por fé aqui. Vamos agir por fé, igreja. Vamos comprar um terreno de 10 milhões para a gente construir uma catedral. Aí depois... Ah, porque vocês não estão... Não foi por fé? Se vira agora. Eu falando para uns irmãos aqui... de Feira de Santana, eu falei: gente, a gente talvez vai fechar o espaço porque está muito difícil manter. Aí alguns me aconselharam: ô irmão, reúne alguns irmãos aí, compra aí um terreno aí, rapaz, faz um galpãozinho aí, a gente ajuda aqui. Eu falei: meu irmão, mas é por fé, irmão. Eu falei: meu irmão, eu já tenho 40 anos, eu já andei, eu já rodei, eu já apanhei, já sofri, meu irmão. Fé racional, não é assim, vai e faz e depois ter dor de cabeça, não, meu irmão. Deus quer que você tenha paz. Olha aí, Mateus capítulo 5, versículo 6, disse Jesus: bem-aventurados os que têm. Por que Jesus estava falando isso? Bem-aventurado, bem feliz os que têm fome. Mas é o contrário, né, irmão? Bem-aventurados os que têm fome. Quem é que vai estar feliz com fome? Ah, mas Jesus explica: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Quando a tua fome é uma fome autêntica, você vai valorizar a justiça de Deus na sua vida. Amém? Então Jesus sabia do que ele estava falando, porque ele mesmo enviava a fome para depois as pessoas dependerem de sua graça, ou seja, do seu pão. Olha lá, João 6,35, estamos acabando, calma, estamos acabando. Declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida.
O pão que Abraão sentiu fome, o pão que o Egito sentiu fome, o pão que as terras tiveram necessidade, ele veio e disse: eu sou o pão da vida. Vocês estão com fome, mas não é mais fome de pão e de sede de água, é de ouvir a palavra de Deus. Eu sou esse pão que vai alimentar vocês. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Ele envia fome, ele mata a fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ele disse para a mulher samaritana: se você beber desta água, você volta a ter sede. Agora, se você beber da água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Porque a água que eu te dou vai jorrar dentro de você, ó. Amém? E todos nós já estamos nos alimentando aqui nessa manhã, você aí na gravação, por esse pão da vida. Romanos 17, Romanos 16, 17. Agora aqui a gula. É rápido, tá? Não vou demorar o mesmo tanto não. Aqui, no mesmo tanto. Aqui a gula. A fome vem de Deus. Deus manda a fome e sacia a fome. A gula vem do homem. A gula não vem de Deus. O que é a gula? A gula é a falta de controle, o desperdício, né? A ganância, né? A fome vem de Deus, a gula não. Olha lá, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então tinha gente que estava provocando escândalo. É para ficar junto? Tinha gente que estava provocando divisões. É para ficar junto? Afaste-se dele. Desviai-vos deles. 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio, aí ó, seu próprio ventre, irmãos, é gula. Só pensa em si, é gula. Individualismo, individualista, é gula. Tudo eu, é porque eu estando bem, o resto que se lixe. Não, isso é gula. Fome é uma coisa, gula é outra coisa. A fome vem de Deus, a gula é do homem, que só pensa no seu próprio ventre. Por isso que Jesus falou em João capítulo 6, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem vos dará. Mas os gulosos não, só ficavam atrás de pão. Eu quero. Não estava com fome. Jesus disse: vocês me seguem, não é porque vocês me amam, vocês estão me seguindo por causa do pão, e nem só de pão viverá o homem. Gula, só pensa no seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos, dos simples. Os gulosos, os glutões. A fome vem de Deus, a gula vem do homem, vem do lobo. Olha lá, Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Gula. Eu quero. Você que não tem uma casa, venha para aqui que Deus vai te dar 3. Gula. Eu quero. Mas isso aqui não vai saciar sua fome, não. Eu quero mais. Rapaz, come só isso aqui. Não, eu quero mais. Mas Jesus Cristo já te fez isso na sua vida. Olha o que tem acontecido com você. Você é uma bênção. Não, eu quero mais. Gula. Ô rapaz, você vigia, viu? Bota a mão na sua cabeça daqui a pouco. Gula.
Gálatas capítulo 5, 21. Invejas, olha lá, invejas, bebedices e glutonarias, gula, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gula está entre Os gulosos não herdam o reino de Deus. E reino de Deus não tem nada a ver com o céu, tá? Tem a ver com paz, justiça e alegria no Espírito. Não desfrutam, porque são gulosos. Mais uma, vamos terminar. Isaías 56, 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, sempre querem mais. E o profeta usa a figura do cão, mas na verdade o cão aqui são os pastores mercenários. São gulosos. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Aí, ó, a gula não é de Deus, é dos cães, dos homens, pastores. A fome é de Deus. Eu tenho fome. Eu tenho fome que uma multidão receba a palavra de Deus. Eu tenho fome que uma multidão receba essa palavra. Eu tenho fome de Deus que uma multidão possa se alimentar deste pão. Mas os cães gulosos? Não. Eles têm gula. Quero o teu 13º, tua campanha de Isaac, teu sacrifício da viúva. Os cães, os homens maliciosos, eles têm gula. E gula não é de Deus, fome é de Deus. Fome é você querer ver o outro se alimentando. Gula é você querer tomar o que é do outro. Fome é você pegar o teu pão e compartilhar com quem necessita. Gula é você tendo, olhar para o que o outro tem e dizer: a grama dele é mais verde do que a minha, eu vou tomar tudo que ele tem. Não confunda fome com gula. Tem fome? Deus vai te sustentar. Tem gula? Deus vai te repreender. Porque gula é ganância, fome é necessidade, e Deus conhece. Por isso que ele disse: não estejais ansiosos, inquietos, pelo que comer, pelo que beber, pelo que se vestir. Se envolva, se relacione com o reino, porque todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? E aqui nós encerramos Judas, capítulo, só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 12, nós encerramos. Eu coloquei só a parte A. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, ou festa de amor. Esses homens são como rochas submersas. Quem é que vai no rio? Eu já fiz isso. Já quebrei dente. Olhei da ponte, aquela água bonita, né? E aí eu disse: é agora. Quem sabe o que é pulo de agulha? E aí eu digo: é agora. Pim! O dente numa pedra. Rocha submersa, você não vê. O perigo está ali. Você não vê. Você mergulha. Esses homens são como rochas submersas. Você não vê. E onde é que eles estão? Irmão, eles estão lá na feitiçaria. Eles estão lá no mundo. Esses homens que são rochas submersas, eles estão lá no carnaval pulando. Eles estão lá no chiclete. Não, eles estão infiltrados nas vossas festas de amor. Eles estão infiltrados nas vossas comunhões. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, de amor. O inimigo está do teu lado. Não olha para o lado não, irmão, vigia. É uma força de expressão. Ou seja, o inimigo está próximo. Onde foi que Judas estava? Do ladinho de Jesus. Ombro a ombro com Jesus. Então, quem era Judas? Essa rocha submersa. Submersa para quem? Para Pedro, para Tiago,
para João, para os apóstolos, mas para Jesus, não, porque Jesus sabia quem era o traidor. Judas enganava todo mundo, e Jesus disse: o que você tem de fazer? Faça depressa, porque eu sei quem você é. Ele era uma rocha submersa. Pedro olhava para ele: Judas é um intelectual, Judas é um exemplar, Judas é um equilibrado. Jesus olhava: Judas é um diabo, João 6,70. Judas é um filho da perdição, João 17,12. Você olha, vê de uma forma. Samuel olhou e disse: esse aqui é o rei de Israel. Deus olhou e disse: não olho, não vejo como vê o homem vê o exterior. Deus olha a mente, o coração. Vai chamar o menino que está lá no pasto. Então, queridos, no meio das nossas festas de amor, nas vossas comunhões, está lá uma pedra submersa. Está lá alguém que você nunca esperava que aquela pessoa iria fazer aquilo que fez e fez. Mas por que eu não vi isso antes? É porque era uma rocha submersa. Você pulou e quebrou o dente. Você abraçou, você confiou. Mas era uma rocha submersa. Quebra o dente, quebra o pescoço, quebra a cara. Quando não morre logo, né? Porque são gulosos, irmãos. Paulo disse: eles entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto ou sem qualquer temor, pastores que a si mesmo se apacentam. Meus irmãos, é com muita humildade que eu quero dizer para vocês que as madrugadas vocês não sabem, mas eu tenho pagado o preço por sua vida. E o irmão lá no canto: amém, pastor, obrigado. Não estou generalizando, não estou dizendo que tem gente que não faz, mas a maioria gosta de se utilizar dessas frases, essas forças de expressões, para fazer com que você pense que ele está de fato se preocupando com você, quando na verdade ele só está se preocupando com o seu próprio ventre, porque ele é um cão guloso. Você só vale o que você tem, o que você dá, o que você dizima, o que você oferta. Mas eu oro por você, eu pago preço pela sua vida. Minhas ovelhinhas, enquanto você não bancar as mansões. Minhas ovelhinhas, enquanto você não bancar o jatinho. Minhas ovelhinhas, enquanto você não bancar os negócios. Porque no dia que você deixar de bancar isso tudo, desviado, filho do cão. Quem entendeu? Amém? Graça e paz, abençoados, graça eterna. Até o próximo encontro.